Olá, gente! Aqui é a professora Ana Carolina, da Escola Municipal Tarsila do Amaral, e nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Nós vamos continuar falando do tema cadeia alimentar. Então, se você ainda não fez as aulas cadeia alimentar 1 e cadeia alimentar 2, para tudo agora. Para tudo e vai lá fazer essas duas aulinhas anteriores, para que você possa realmente entender do que a gente está falando agora. Mas se você já fez essa aula, você já está em dia, vamos continuar. Você vai acompanhar essa aula olhando na sua apostila na página 162. Pega a apostila, abre na página 162 e vem comigo ler aqui o que está escrito nessa apostila. Vamos lá. Transferência de energia na cadeia alimentar. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Nós falamos, lembra? De fotossíntese e respiração das plantas, lembra? Fotossíntese era o meio pelo qual a planta produzia seu próprio alimento. Produz seu próprio alimento, né? E é a respiração, onde ela absorve, ela consegue a energia, né? Tudo isso ele é movido pela energia luminosa, tá? Então, a fotossíntese, ela só vai acontecer se houver a energia luminosa. Lembra disso? E o que você acha que acontece com essa energia? Hein? Uma parte a planta usa. E a parte que a planta não usa, o que acontece, hein? Então, vamos lá. Vamos pensar. Quando um organismo se alimenta de outro, há a transferência de nutrientes e de energia. Essa transferência ocorre sempre no sentido do produtor para o consumidor. Vamos lá, vamos observar aqui essa cadeia alimentar aqui. Nós temos aqui uma planta que está lá fazendo a sua fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento. Ela está lá recebendo, né, a energia luminosa para poder fazer essa fotossíntese. Ela está também respirando. Então, ela é a produtora da cadeia alimentar porque ela está produzindo o seu próprio alimento. Aí veio esse gafanhotinho esperto aqui, ó, e ó, abocanhou a planta, comeu a planta, né? Ele está consumindo, e como ele é o primeiro a consumir, porque a planta não consumiu ninguém, né? A planta produziu. Como ele é o primeiro a consumir, ele é o consumidor primário. Quando ele foi lá e abocanhou a planta, ele consumiu nutrientes, mas ele consumiu também, ele se apropriou também de energia que tinha aqui, ó, dentro dessa plantinha, certo? Então, uma parte a planta usou, outra parte foi transferida pelo gafanhoto quando ele consumiu a planta. Aí veio lá o sapo, rabbit, 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 ai que medo. Veio esse sapo gordo aqui, tá? E pegou esse gafanhoto. Ele é o segundo a consumir, então ele é o consumidor secundário, tá bom? Quando ele consumiu o gafanhoto, ele consumiu os nutrientes e a energia que tinha dentro desse gafanhoto, tá bom? Claro, ele consumiu a mesma quantidade que o gafanhoto pegou da planta? Não, porque o gafanhoto usou uma parte da energia, mas a parte que ainda estava disponível aqui foi transferida para o sapo. Então, o sapo se apropriou de nutrientes e de energia que tinha dentro do gafanhoto, ok? Aí veio essa cobra se arrastando, sorrateira, pegou o sapo. Pegou o pobre do sapo. Ela é a terceira a consumir, portanto, ela é a consumidora terciária. E ao mesmo tempo que ela consumiu os nutrientes no sapo, ela consumiu também uma energia que estava dentro dele. Menos do que o que o sapo consumiu no gafanhoto. Por quê? Porque o sapo também usou uma parte da energia, mas a parte que ainda estava disponível foi consumida pela cobra. E aí veio o gavião, voando, voando, só de olho no que tinha lá embaixo, até que ele avistou essa cobra. O que ele fez? Vá! Na cobra. Pegou a cobra, consumiu os nutrientes e o que tinha de energia nela.
tá? Então, na cadeia alimentar, além dos nutrientes irem passando, vai transferindo o que também? A energia que estava aqui, ó, desde a plantinha. Tá bom? Claro, ele usa e o que ele não usou no momento que ele serviu de alimento para o outro, foi transferido. Ele usou uma parte da energia e o que ele não usou foi transferido. Ele usou uma parte da energia, o que não usou foi transferido. E usou uma parte da energia, o que não usou foi transferido. Então, essa energia vai diminuindo até chegar lá no final da cadeia. Tá bom? Vamos lá. Nas cadeias alimentares de um ecossistema, a transferência de energia acontece num único sentido, sempre do produtor para o consumidor. Começa nos produtores, plantas, que produzem seu próprio alimento. Aqui, ó. Eles absorvem a energia luminosa que segue ao longo de toda a cadeia alimentar, que eu acabei de explicar para vocês. Cada vez que a energia é transferida de um elemento para o outro, parte dessa energia fica armazenada no organismo, no elemento de quem a recebeu, e o restante é transferido para o próximo elemento da cadeia alimentar. Para, que eu acho que ficou confuso para vocês, mas é exatamente o que eu já expliquei. Aqui a plantinha tem a energia, tá? Ela, com a energia, esse gafanhoto, quando se alimentou dela, pegou a parte da energia que ela não tinha utilizado. Esse gafanhoto usou uma parte de energia e o sapo, quando se alimentou dele, pegou a parte da energia que ele ainda não tinha utilizado, tá? Até chegar lá no final. Exatamente isso que foi falado aqui. Fique ligado. Quando se reúnem fatores bióticos, seres vivos, aqueles que têm ciclo de vida, e fatores abióticos, seres não vivos, mas que são imprescindíveis para a vida dos seres vivos. A água, o ar, a temperatura. Está formado um ecossistema. Isso aqui, ó, foi matéria lá de quando a gente ainda estava na sala de aula. Uma das primeiras aulas de ciências que nós falamos de seres vivos e seres não vivos, fatores bióticos, fatores abióticos, e nós falamos muito sobre isso, tá bom? Vamos aqui embaixo. O equilíbrio do ecossistema, tá? Já sabemos que existe uma relação de interdependência entre os elementos que compõem o ecossistema. Lembra que eu falei para vocês que cadeia alimentar é um elo alimentar, onde um depende do outro para se alimentar, tá? Isso significa que na natureza, um organismo depende do outro organismo para sobreviver. Sim, né? Se eu não tiver a planta, esse gafanhotinho não vai ter do que se alimentar. Se eu não tiver esse gafanhoto, esse sapo não vai ter do que se alimentar. Se eu não tiver o sapo, essa cobra não vai ter o que se alimentar. Tá bom? E por aí vai. Por isso, como já dissemos, o desaparecimento, ou seja, a extinção de uma espécie pode provocar o fim de outra espécie ou até mesmo de várias espécies. A caça, que causa o desaparecimento das espécies, a caça predatória, a poluição das águas, que mata os seres vivos que lá estão, do ar, que acaba também com a gente e com todos os seres vivos, seja as plantas, os animais, incluindo os seres humanos, do solo, que acaba poluindo também a água, né? E que não deixa a gente produzir as plantas, causa um desequilíbrio no meio ambiente, afetando negativamente todos os seres vivos, tá? Inclusive a gente, porque às vezes o ser humano se acha muito acima dos outros, né? Acha que não precisa da natureza, acha que não precisa proteger o meio ambiente, pode jogar lixo onde quiser, pode jogar lixo no rio, pode fazer o que quiser que nada vai acontecer com ele, e não é bem assim. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui interessante. Eu tenho uma cadeia alimentar aqui. Qual é o elemento da cadeia alimentar que está faltando aqui, hein? Vamos lá, já vamos pensar. Vamos ver primeiro quem está.
Esse milho aqui, essa planta que gera o milho, né? Esse milho, ele é o produtor. O ratinho é o primeiro que vai consumir o milho, então ele é o consumidor primário. A cobra que vai consumir o rato, consumidor secundário. E essa coruja, que é a terceira que vai consumir, é o consumidor terciário. O que tá faltando aqui, gente? Os decompositores. Acertou quem falou. Eu ouvi, hein? Eu ouvi que alguém falou decompositor aí. Decompositores. Quem são os decompositores? Peraí que eu tô ouvindo, hein? Fala mais alto. Certíssimo. Bactérias e fungos. Ok? Esses aqui vão se alimentar de quem? Dos outros seres vivos quando esses morrerem. Do corpo inteiro ou de partes deles, tá bom? Vamos lá. Por acaso, se eu poluo o solo, né? E não consegue ter mais milho, o que esse ratinho vai comer? Nada. Alguns vão morrer. E outros vão procurar alimento em outro lugar. Aonde? Na casa de cada um. De vocês. E minha também. Né? Quando eu digo casa de cada um, não é que vai entrar um rato na nossa casa, mas é onde você começa a ver mais ratos se proliferando na rua. Né? Por quê? Porque está faltando alimento para ele lá no lugarzinho onde ele mora. Então, ele precisa, para sobreviver, ir buscar alimentos em outros lugares, né? E, por acaso, acabou a população de rato. O que vai acontecer com a cobra? Ah, peraí, mas deixa eu falar uma coisa antes. Se eu acabei aqui, alguns ratos, alguns morreram, tá? Os que sobreviveram vão ser alimentos da cobra, mas não vai ter em grande quantidade. O que acontece? Algumas morrem e outras começam a procurar alimentos em outros lugares, tá bom? Saem do meio da mata e acabam indo parar na área urbana mesmo da cidade atrás de alimentos, tá bom? É uma questão de sobrevivência. E a mesma coisa acontece com a coruja. Se começar a faltar, muitas vão morrer e outras vão começar a procurar alimentos em outros lugares, certo? Agora vamos pegar um outro exemplo. Ah, tia, pra que eu quero cobra no mundo? Mata tudo logo. Hein? Será que pode? Ou será que a natureza sábia fez a cobra porque ela sabia que ia precisar? Você imagina, se eu não tiver aqui o predador natural do rato, o que vai acontecer com esse rato? Ele vai proliferar em grande escala, vai ter muito mais rato. Ele vai, além de consumir o milho e os outros alimentos, os outros vegetais, o que ele vai começar a fazer? Ele também vai começar a invadir a área urbana, invadir outras áreas, as casas, as ruas, atrás de alimento, porque não vai ter alimento para todo mundo. E o que acontece com a coruja? Algumas vão morrer e outras não, mas vai diminuir muito essa população. Então, gente, quando a gente fala sobre equilíbrio ambiental, é que tudo tem que estar funcionando na mais perfeita ordem, tá? Esse rato, ele é naturalmente alimento dessa cobra, não é por maldade. Maldade, é claro, você não vai deixar o rato na sua casa, né? A partir do momento que ele entrou na sua casa, você vai ter que eliminar, entendeu? Mas para que ele não venha atrás desse alimento fora do habitat natural dele, né? A gente tem que cuidar do meio ambiente para que tudo fique em equilíbrio.
Tá bom, gente? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Se eu matar a coruja, a presta pra nada, só funciona, só fica de noite eu olhando para os outros assim. Você que acha? Se você elimina essa população, essas outras, esse outro aqui acaba tendo em muito maior número. E aí causa um desequilíbrio na natureza, tá bom? Então a cadeia alimentar, ela não existe à toa. A natureza foi sábia quando fez esse tipo de alimentação, tá bom? Então nós temos que ter muito cuidado com os desequilíbrios, com a poluição que leva ao desequilíbrio, com a falta de cuidado com o meio ambiente que leva a esse desequilíbrio, porque isso vai ser prejudicial para a gente mesmo, para o ser humano, tá bom, meus amores? Aqui na página 162, aqui embaixo está escrito assim: procure no dicionário o significado da palavra predatória. Vocês vão procurar, vão anotar aqui, mas vão anotar também lá no glossário de vocês. Lembra aquele caderninho que nós estávamos fazendo de glossário? Quero que vocês anotem também lá a palavra e o significado dela. Além disso, a tia preparou um materialzinho muito fácil, mole de exercício. Copiem no caderno de ciências. Façam. Mandem as dúvidas para a tia. Essa matéria não é difícil, tá bom? É muito simples, tá? Se você já entendeu cadeia alimentar, é só você entender que além dos nutrientes, também há uma transferência de energia no mesmo sentido dos nutrientes, tá bom? E que essa energia vai diminuindo a cada elemento que ela vai passando, porque ela vai sendo consumida e transmitida. Consumida, transmitida. Consumida, transmitida. Tá bom? Transmitida não, transferida. Tá bom, gente? A matéria é muito fácil, muito simples. Dúvidas, mandem pra tia. Não guardem pra vocês. Tá bom? Mandem pelo chat, mandem pelo WhatsApp, mas mandem. Beijos, amo vocês.